Segundo uma eternidade. Imagina uma hora. Olá, olá, sejam todos muito bem-vindos ao Papo 360, é o Papo da Liberdade. Hoje estamos com a ilustre presença aqui do Padre Kelmo. Seja muito bem-vindo, Padre. Obrigado, boa noite a todos, que Deus nos abençoe e que possamos ajudar as pessoas a tomar consciência das suas responsabilidades como cristão e como cidadão. Sem dúvida. Aí, sem dúvida. Na apresentação, Diego Giliotti, na presença aqui de Alan Quimano. Vamos na área. Salve. Papo 360. E hoje também a presença especial do Carlos. Boa noite a todos. Estamos aqui para mais uma conversa. Vamos lá. Iniciar o nosso programa, Papo da Liberdade, que é transmitido pelo portal Oeste 360, as páginas de Olho em Osasco, em Direito Osasco, Olhar Dinâmico, e a gente também está pela rede NEP de comunicação, radiotransmissão para todo o interior do estado de São Paulo, e a Rede América de TV, sul de Minas, e também interior do estado de São Paulo, região noroeste. A gente indo longe. Estamos chegando. Nosso papo é 360. 360. Então a gente tem que rodar muita parte desse país aqui. Quem dirá o mundo, hein? Daqui a pouco a gente começa a rodar aí o continente Brasil, América latino-americano. Latina. Vamos chegar. Estamos chegando devagarinho aí, na humildade. Padre, a gente está num papo aberto e a gente vai querer que você fale sobre o que acredita, o que pensa. Você é presidente do Movimento Conservador Latino-Americano, né? Movimento Cristão Conservador Latino-Americano. E fala aí para o nosso ouvinte, né? Para a nossa audiência, o que significa isso? O que ele representa? No dia 7 de... Passou agora? 7 de outubro. Nós oficializamos aqui em São Paulo uma ideia importante que nasceu no nosso coração há um tempo e tornamos isso público num ato, né, de fundação de um movimento chamado Movimento Cristão Conservador Latino-Americano. Nós chamamos de MECLA, Movimento Cristão Conservador Latino-Americano. E nós, primeiro, você me pergunta em quem eu acredito. Como padre, obviamente, eu acredito em Deus. Em Deus, em Jesus, na Santíssima Trindade, nos santos, na tradição da igreja. E por conta disso, destas crenças, nós acreditamos que precisamos fomentar mais ainda o homem de hoje a voltar-se para as suas origens, como cristão. E quais são as nossas origens cristãs? Onde estão elas? A gente se baseia em quem? Em quê? Quem nos inspira? Primeiro, Jesus. Hoje nós conversamos, eu e você, enquanto eu cheguei, você me disse, olha, eu sou cristão. Eu acredito em Jesus. Exato. Então, é isso aí. Então, eu sou padre, eu acredito em Jesus, mas estou numa instituição religiosa. O senhor não está, como bem me disse. Isso. Mas não deixa de crer em Jesus. Né? Então, o movimento cristão conservador latino-americano, queremos isso. Queremos você como parte dele, porque você acredita em Jesus. Por quê? Porque quem nos inspira, quem inspira esse movimento, é uma pessoa. E Jesus é uma pessoa. Né? Nós dizemos assim, tem um símbolo cristão antigo que nós fazemos até hoje na igreja. Vocês estão nos vendo, eu vou aqui mostrar. Estão. Nós temos um símbolo que fala na palma da mão do que nós acreditamos. E isto é milenar. A igreja sempre utilizou isso. Eu vou tentar mostrar isso aqui. Nós, quando vamos fazer persignar-se nas missas, nós fazemos assim.
É tão rápido que as pessoas talvez não Fazem de saibam, modo automático também. e não né? saibam o significado Uhum. disso. A palma da mão, o ventre de Maria. As duas naturezas de Jesus. Esses dois dedos nós dobramos e apresentamos aqui ao outro que nós cremos em Jesus, que tem duas naturezas. É homem e Deus. Verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus. E nós acreditamos em que mais? Na Santíssima Trindade. 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, unidas, um só Deus. 3 pessoas distintas, mas um só Deus. Então aqui está um resumo da nossa crença. Você me perguntava em quem eu creio. E eu creio nisso. Em Jesus, que é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem, na Trindade, que é o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Isso aqui é a fé, tanto católica, romana, como católica ortodoxa, como evangélica. Os evangélicos também creem desta forma. Entretanto, a prática dessas crenças se distingue no dia a dia, como eu mostro que acredito. Alguns... Cada uma desenvolveu uma característica própria de acreditar. Exatamente. Mas, e o MECLA? Voltando para o MECLA. O MECLA é justamente isso. Nós queremos, a palavra-chave que nós queremos usar, nós usamos, é que nós precisamos voltar às origens, voltar à nossa tradição cristã, reaprender algumas coisas que relaxamos. Uhum. A verdade é que nós cristãos relaxamos. Verdade. Deixamos a coisa, vamos usar esse termo, correr frouxa. E nós Você precisamos... acredita que deixou o inimigo agir? A gente dá espaço. Coisa do mundo Na mesmo, nossa né? vida diária, nós como cristãos, nós não precisamos de responsabilidades com os sacramentos, por exemplo. Né? Nós temos o sacramento da confissão. Quem procura o sacramento da confissão? Alguém que machucou, ofendeu a Deus, cometendo atrocidades, pecados. Né? Então, são as brechas que a gente deixa. Porque o convite que Deus nos faz, isso é bíblico, para católicos, para evangélicos, para ortodoxos, para romanos. Qual é o convite? Sede santo. Ah, mas isso está ultrapassado, isso é coisa de Carola. Não. Isso é coisa de um livro sagrado que nós acreditamos há 2000 anos. Então, não está em desuso. Nós é que deixamos com que outras vozes penetrem entre os nossos ouvidos e vão dominando todo o nosso ser. E a gente vai se afastando daquilo que é o nosso chamado primeiro. Todos nós temos sede do sagrado, buscamos o sagrado. Cada um de sua maneira, mas todos nós buscamos. Ele acredita em Jesus. Também. Então, o senhor também. Eu acredito que o senhor também. Sim. Eu também. Cristo. Então, nós precisamos voltar às origens. E qual é o livro que nos conduz? Qual é o livro que nós temos como referência? A Bíblia. Bíblia. Quais são as práticas que a gente pode aprender, reaprender, resgatar, reviver? Atos dos Apóstolos 2, 42, 47. Por quê? O senhor estava lá na fundação. Nós lemos esse texto. É a vivência da palavra na ação, né? Porque os Atos dos Apóstolos é isso aí. O que eles viveram foram escrevendo. Atos dos Apóstolos. E isso serve para as gerações seguintes. Nós, se relaxamos, deixamos isso no esquecimento, ouvimos outras vozes, precisamos voltar. Porque somos cristãos. Precisamos voltar às origens. Aí vamos no nosso livro sagrado e vamos nos perguntar como era que os primeiros cristãos viveram. Como foi que os nossos antepassados combateram o mal, por exemplo? Como foi que os nossos antepassados enfrentaram as dificuldades? Como foi que os nossos antepassados, os construtores do cristianismo, aqueles que deram sangue... Houveram as cruzadas. Não, isso é antes. Os Atos dos Apóstolos é muito antes. Eles vão lá, a gente vai encontrar lá no texto que os cristãos partilhavam. O que tinham, colocavam em comum. Os cristãos se ajudavam. Os cristãos ouviam um ao outro. Os cristãos se uniam e tinham tudo em comum, e a cada dia o Senhor acrescentava mais um para aquele grupo. Então, eu penso, e acredito nisso, que nós precisamos pautar
a nossa vida sobre esses ensinamentos e voltar às origens. Reler e não ficar só na leitura. A letra somente, se não praticada, é morta. Então, nós precisamos reler esses Atos dos Apóstolos e começar a praticar isso no dia a dia da sociedade de hoje. Né? A gente passa aqui nas ruas de São Paulo, isso marca. Desde quando eu morei aqui, sempre me marcou. São seres humanos como eu. Por quê? Estão aí como seres invisíveis, como indigentes, pessoas que o outro passa, às vezes não enxerga. Eu não sei se são 16 mil ou um pouco mais de pessoas em situação de rua, moradores de rua. Né? Cada um com a sua história, ninguém vai para a rua porque quer, mas cada um com a sua história, triste, porque são histórias tristes que fazem a pessoa chegar àquilo ali, mas não deixaram de ser como eu, pessoa humana, ser humano. E aí eu não enxergo, eu não vejo, ou faço de conta que é um lixo humano. Então, eu sou cristão, talvez aquele também é. E se não fosse, somos todos da mesma espécie, ser humano. Por que a gente faz de conta que essa pessoa não existe, não enxerga? Então, nós precisamos ver esses exemplos aí na sociedade e começar a nos perguntar, poxa vida, o que eu posso fazer para transformar isso? É viver no meu egocentrismo, no meu egoísmo, pensando no meu umbigo, pensando no meu mundo? Olha, se não é comigo, está tudo bem. E isso para todos os outros problemas da sociedade. A educação, a política, tudo. Exato. Não acontece comigo, tudo bem. Mas não é assim. Aí a gente pode dizer assim, olha, não acontece com o Brasil, é lá com a Venezuela, então é problema deles. Cada vez que a gente se omite, o inimigo toma mais espaço. Espaço, são as brechas que a gente deixa. E vai perdendo. E aí isso afeta a vida espiritual, né? Afeta a nossa vida espiritual, a gente se enfraquece, a gente vai deixando de acreditar no sagrado, vai deixando de acreditar nas coisas da eternidade, e vai achando que a vida é só temporal. É só aqui. Afeta até a família mesmo, né? O senhor acredita que, de certa forma, a falência em alguns aspectos religiosos tem afastado as pessoas desse processo? Tem, divino? Tem. Quando você e eu, que nos dizemos cristãos, não vivemos o que nós pregamos, obviamente. Obviamente. Isso, as pessoas caem no descrédito. Ué, mas ele se diz cristão, mas, no entanto, acontece essa e essa situação, e ele não trata isso de forma cristã, mas trata de outra maneira. Né? Então, nós precisamos tomar cuidado, realmente, com o nosso testemunho, com o nosso comportamento, com a prática da nossa fé. Porque é muito fácil você colocar uma Bíblia debaixo do braço, sair pelas ruas, sou cristão, ir numa praça, como a gente vê em todos os lugares, lê a Bíblia ali, decora tudo, fala para todo mundo. É muito fácil você pegar um texto, ir para dentro de uma igreja, ficar rezando o texto o tempo inteiro, mas e vivenciar isso, dar vida a isso. Ou seja, tornar o que está escrito real. Exato. Na prática da sua vida com o outro, numa situação que exige isso. Humanamente falando, é uma trilha difícil. É difícil. Por isso que ser cristão não é fácil. Não é fácil. Não é. Ser cristão é fácil. Não é. Porque ser cristão é imitar quem? Se eu sigo Cristo. Aonde foi que nós fomos denominados de cristão pela primeira vez? Em Antioquia, que era Síria, hoje não é, parece que agora é Turquia. Né? Tomaram um pedacinho lá depois da guerra. Então, ali, os primeiros seguidores de Jesus, bem no início, lá nas origens, na igreja primitiva, foram chamados de cristãos, seguidores do Cristo. Então, se nós seguimos o Cristo, se é Ele que nos inspira, se é Ele que deve nos inspirar, é o modelo para o nosso seguimento, por que a sociedade está assim? Se Cristo prega amor, se Ele ensinou que nós todos deveríamos amar o outro, se o grande mandamento é isso, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E por que a sociedade está assim? Tem alguma coisa errada? E o que está errado? Eu estou errado. Porque não estou vivendo aquilo que digo que sigo, que acredito. Eu não estou dando vida ao Cristo que eu aceitei no batismo, no dia que eu fui para a igreja. Alguém me levou, ou eu fui sozinho, já adulto. Cada um tem o seu momento. E aí, ali você é batizado, ali você recebe essa marca indelével, marca você na alma.
né? Recebe o dom e o selo do Espírito Santo, no óleo. Você é batizado nas águas, né? Por imersão ou por infusão, e você recebe aí quem? Você passa a ser o quê? Parte do corpo de Cristo. Você agora é um depositário da Trindade. Ela habita em você. Você é um cristão, um seguidor de Jesus. É aquele momento que marca isso, que define isso. E por que eu cresço na sociedade apenas, eu acredito em Jesus. Eu sou da igreja romana, católica, eu sou da igreja católica, da igreja ortodoxa, eu sou da igreja evangélica, Assembleia, Batista, são várias denominações. Né? Mas e por que o mundo anda tão assim conturbado? Porque nós estamos deixando, de fato, de ouvir verdadeiramente, de buscar verdadeiramente, colocar em prática esse que é a nossa inspiração, esse que nós seguimos, que é Jesus. Jesus. Então, o centro da nossa vida cristã tem que ser Jesus Cristo de Nazaré. A nossa vida precisa ser cristocêntrica, não egocêntrica. E aí que está o problema. Quando é o egocentrismo que toma conta da nossa vida, da nossa existência, nem o Senhor se aproxima de mim. Porque eu quero saber só de mim. Eu vou cuidar só de mim. Eu me basto, eu sou autossuficiente. Eu sou arrogante, prepotente. Né? E isso não é cristianismo. Então, o trabalho precisa ser feito com quem? Com cada um de nós primeiro. É nós que precisamos desse trabalho todo dia diário, de conversão diária. A conversão não é mudar de igreja. Uhum. Todo dia eu mudo de uma igreja para outra, porque me convém. Aqui não me convém, então ali me convém, eu vou para lá. Isso não é cristianismo. Né? Não é. Muda-se todo dia de igreja e você não muda de prática, de vida. O erro nunca está em você, né? Você está tentando que as coisas se encaixem em você e você não quer se encaixar no caminho. Porque o caminho é Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é o caminho. Então não adianta você hoje estar aqui na igreja tal, passa 6 meses, não gostei do pastor, não gostei do padre, vai para outra. Não gostei, me incomodou, vou para outra. Espera aí, aonde você quer chegar? Que Deus você crê? A sua referência é o padre? A sua referência é o pastor? A sua referência é o bispo? Ou a sua referência é Jesus de Nazaré? Aí está a grande diferença. Então nós somos os culpados. Nós somos os culpados pela sociedade ocidental não estar, de fato, condizente com aquilo que ela foi construída. Os alicerces da nossa sociedade ocidental são todos cristãos. Como é que foi construído aqui o continente americano? Hoje é o dia da hispanidade. Quem veio, os colonizadores que chegaram aqui no nosso continente? Trouxeram o que para nós? Eles trouxeram o quê? Aí alguns grupos podem dizer, aqui eles chegaram, já tinha os índios, os maias, os astecas, os incas e não sei o quê. No Brasil tinha os tupis, os tupinambás, os guaranis. Mataram tudo. Mataram o quê? Olham esse lado. Mas hoje o senhor está aqui e fala esse idioma por quê? Porque nós herdamos. Então vamos olhar, vamos ser honestos com a história e vamos olhar a herança que cada pátria-mãe, Portugal e Espanha, trouxe para o nosso continente latino-americano. Vamos olhar de forma honesta com a história, né? Sem querer apagar essa história e reescrever outra segundo ideologias. Não. Vamos ver quais são as heranças deixadas, trazidas pelos nossos colonizadores espanhóis para o continente americano. Não houvesse isso, não teria desenvolvimento. Exatamente. E no primeiro momento houve também trocas, porque os próprios índios trocaram várias terras por espelhos, quinquilharias e tudo mais, como a história diz. Isso. Os portugueses. Nós sabemos que os jesuítas, eles circularam aqui na América Latina, não muito no Brasil, mas mais no país de língua espanhola, mas os jesuítas, o que eles fizeram aqui? Eu lembro, quando eu era garotinho, rapazinho, eu assisti um filme, ainda era menino que ainda ia para a igreja, um filme chamado A Missão. Antigo esse filme. E ali mostrava 2 sacerdotes que vieram para este continente e que deram a vida para evangelizar. Só tinha mata, absolutamente aquela coisa linda, um paraíso na terra, mas eles tinham uma missão. E qual é a missão da igreja? Levar o evangelho. Seja para onde for.
Não é bíblico? Ide por todo mundo e anunciai a boa nova. É bíblico. Um sacerdote missionário, o que é que ele tem que fazer? Seguir as orientações do nosso livro sagrado, que é a Bíblia. Ide por todo mundo. A América era um novo mundo. Então vamos lá levar essa boa mensagem do Evangelho. Porque se foi boa para os outros povos, por que não será boa para os povos da América? Vamos lá. Eles vão ficar excluídos desta boa nova? Que foram boas, que foi sementes lançadas para outras civilizações e deu fruto e foi muito bom. Então a igreja vem aqui. E quem vem aqui? A igreja romana. É a grande colonizadora do continente americano. Né? E trazem os padres, os franciscanos, os jesuítas, os capuchinhos. Eles vêm para cá. Homens dispostos, padres, missionários dispostos a dar a vida para gerar vida no continente. E que vida era? A vida do Cristo, a semente do Evangelho. E aí a Espanha traz, nas caravelas, a mensagem do Evangelho, trazida por esses sacerdotes espanhóis. Portugal traz para o nosso continente, para o nosso, Brasil é um continente, na verdade, traz para o Brasil também essa boa nova. E aí cada povo traz a sua cultura. Portugal traz para o Brasil tudo que nós temos hoje. Língua, culinária, tudo que a gente conhece. A Espanha também para os outros países. Né? Bahia, a terra madre, né, do cristianismo. Ali nós temos a primeira diocese do país. Salvador, da onde eu venho. A primeira diocese do Brasil, ou seja, aonde a semente foi lançada do cristianismo, foi aonde? Na Bahia. Ali se organizou a estrutura da igreja nascente, a estrutura administrativa, né? Ali na Bahia. Primeiro bispo, acho que era Dom Fernando Sardinha, alguma coisa assim, não me recordo o nome completo, sei que o final era Sardinha, que é até curioso, porque ele foi comido pelos índios, né? E lá no Porto Seguro, que também é Bahia, a marca ficou aonde? Uma cruz que fincaram na terra e um sacerdote celebrou, o bispo, celebrou a primeira missa. A gente tem que contemplar isso com orgulho. Poxa, nós somos uma nação que foi inaugurada com a celebração de uma liturgia, de uma missa, oferecendo todo este povo, toda esta terra, tudo isto aqui ao sagrado. E depois a colonização começou. Padres e freiras e monges, até o século XVIII, XIX, nesses lugares todos, fundando escolas, fundando vilas, catedrais, igrejas. E quando se fundava uma igreja no lugar, em volta da igreja nascia uma cidade. A maioria é assim. E aí, hospitais, santas casas, que São Paulo tem bastante, as universidades, padres sendo professores de todo mundo. Então, a igreja contribuiu com a sociedade. Sim. A igreja edificou e edifica. Então, nós precisamos voltar-se para essas origens, ser honesto com a história. Né? E honestidade é fazer uma releitura. Né? E dizer, olha, nós estamos falando bobagem. Vamos ver, realmente nós chegamos até onde chegamos, porque muito padre, muita freira, muito bispo, muito missionário leigo, deu a vida e o seu sangue para isso. Né? Na Bahia, minha terra, Irmã Dulce agora, no século XX, uma mulherzinha de 1,5 m, né, franzina, no meio daquelas palafitas, aonde ninguém queria enxergar a miséria humana, uma freirinha tocada pelo Espírito Santo, enxergou. Uma mulher franzina, frágil, enxergou. E saía pelas ruas, Feira de São Joaquim, né, pelas ruas de São Paulo, de Salvador, Baixa de Sapateiro, pedindo comida, pedindo ajuda, pedindo remédio, para cuidar daqueles que o Estado abandonou. Uma mulher frágil. Veja quanto Deus pode fazer quando um ser humano se abre verdadeiramente a Ele. E diz, como Maria, sim, eis-me aqui, Senhor. Estou aqui pronto ou pronta para fazer a sua vontade. E renuncia a si mesmo para, de fato, viver para os outros. Porque não é fácil fazer o que o irmão Dulce fez ou que tantos outros santos fizeram. É preciso renunciar a si mesmo para viver para os outros. Eu acredito num cristianismo assim. Não de barganha, onde eu fico pedindo a Deus, me dê isso que eu te dou aquilo.
Se você me der fazendo propostas ou fazendo sei lá o quê com Deus, como se fosse um mercadinho. Não. Eu acredito no cristianismo. É puro voluntarismo. Eu acredito nesse cristianismo que me transforma, e me transformando, que é o Cristo que eu aceito, me impulsiona. Aí eu encontro do outro, para também querer que eles sintam o que eu sinto, vivam o que eu vivo. Hoje estamos faltando semeadores fervorosos, né? Com o Evangelho, com o amor de Cristo. Desprendido, concordo, né? Das coisas. São Francisco dizia, São Paulo dizia, já não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. São Francisco repetiu, quase 1000 anos depois, meu Deus e meu tudo. É uma frase pequena, mas se essa única frase, meu Deus e meu tudo, você pode fazer um retiro de 1 ano meditando nela. Você vai encontrar profundas reflexões. Meu Deus e meu tudo. Ou seja, você pode... Qual é o centro da minha vida? Sou eu mesmo? Egocêntrico? É a construção de uma história de enriquecimento, de poderio humano? Aí eu encontro a felicidade? Aí eu me realizo? Aí eu preencho a minha existência mesmo, de fato? Eu acredito que você vai encontrar vazio. O vazio. São Francisco viveu essa experiência. Um homem, um jovem, como nós, de 30 e poucos anos, que na sua época, 1200 por aí, vivia uma vida de prazeres, de festa, como essas baladas de hoje. Digamos que sejam as baladas da época, os barzinhos, os amigos ali ricos com ele, viajando, ia para uma cidade ou outra da Itália, curtindo a vida. Família rica, mas faltava algo. E ele buscava a glória, os pais queriam, para ser um cavaleiro de Assis, e ele também buscou esse caminho, mas um dia ele encontrou-se com seres humanos, como que a gente está vendo nas ruas de hoje, excluídos, leprosos, afastados lá, jogados como praga, como lixo. O pai dele era um grande comerciante, então ele não tinha esse contato. Você conhece a história dele, né? Conheço. Pois é. Pedro Bernardone, um grande comerciante de tecidos. E aí, São Francisco, vendo isso, parou para se perguntar, poxa vida, se questionou, aquilo chamou a atenção. A vida dele mudou totalmente. E aí ele passou a ver realmente o que ele deveria fazer para ser feliz e para se preencher. E a glória que ele deveria buscar. E ele abraçou o leproso, e a partir daí começou toda uma vida diferente. Aí ele começou experiências místicas, e começou a ver Jesus que falava com ele. Que Jesus fala conosco. De várias maneiras, é só você estar atento. E ele começou a ver, e Jesus falando com ele, Francisco, meu filho, meu amigo, meu irmão, reconstrua a minha igreja. E Francisco começou a fazer isso, reconstruir a igreja. Então Francisco marcou a igreja romana no seu tempo, de uma renúncia profunda de si mesmo. Olha lá, Francisco naquele tempo, numa renúncia profunda de si mesmo, para abraçar a Jesus Cristo e viver de uma forma muito séria este amor apaixonante e apaixonado a ele no próximo, no irmão. Porque o amor tem que ser concreto, não é só verbal. Eu preciso concretizar. E eu amo a Deus no outro. Eu amo a Deus no outro. Não é um amor de falácias ou de leitura, mas tem que ser de ações, de testemunho. Aí vem agora uma freira, no século XX, na Bahia, franzina, magrinha, fraquinha, faz a mesma coisa. É a mesma ação que move toda a igreja em todos os séculos, o amor, o Espírito Santo, move Francisco lá no século XII, XI, move Irmã Dulce no século XX, move João Paulo II no século XX. Porque é atemporal. Pois é, não existe a questão do tempo e espaço. Então, nós precisamos voltar às nossas origens, as nossas referências. Quem são as referências do cristianismo? A primeira delas é Jesus Cristo.
depois dele, todos os apóstolos, que são pessoas que estiveram aqui conosco depois de Jesus, que viveram a experiência com ele, cristocêntrica, aprenderam dele. Você já imaginou você tocar em Deus? Você caminhar com Jesus todo dia? Que experiência maravilhosa! E você saber, ele dizer para você, olha, eu vou para o Pai, mas vocês vão me encontrar lá. Não tenham medo. Vocês vão passar por todos esses sofrimentos, por todas as provações do mundo, mas eu venci o mundo. Vocês vão se encontrar na glória. Depois, celebra a primeira missa, que é aquela quinta-feira que está lá no texto bíblico. Né? Celebra a primeira Eucaristia. Jesus lá com os apóstolos, parte um pedacinho de pão, dá para cada um, coloca o vinho, dá para cada um, e repete lá, olha, isto aqui é o meu corpo. Isso não simboliza e significa, isto aqui é o meu corpo. Isto aqui é o meu sangue. Façam isso em memória de mim. E este ato foi repetido por todos os apóstolos após a subida de Jesus, o retorno de Jesus aos céus. Eles levaram o conhecimento da experiência prática vivida com ele, com Jesus, aí começa a transferir isso para outras pessoas, que nós chamamos de igreja primitiva. Né? Aí está lá as catacumbas, depois as perseguições cristãs, e eles se encontram, depois criam os sinais, os símbolos, um peixinho para saber se você é cristão. Então você traçava um lado, sim, aí o outro traçava do outro lado, esse é do meu grupo, esse é cristão. Então eu posso me abrir. Né? Porque havia uma perseguição no início do cristianismo. Esse sinal, né, ele também é cristão. Né? Então, a construção da igreja como, assim, visível, com administrações, com capelas, com igrejas, custou a vida e o sangue de muitos cristãos. Então, hoje a gente precisa valorizar tudo isso que foi construído antes de nós e não querer destruir. Vai ser difícil hoje, né? E você vê uma desconstrução, difícil, né? Um certo alinhamento da igreja tradicional, apostólica romana, com um viés progressista, até comunista, que é ateu. Se eu vejo isso? É um alinhamento. Olha, quem conduz a igreja é o Espírito Santo. Em todos os tempos, em todos os séculos, quem conduz a igreja é o Espírito Santo. Ela só não deixou de existir ainda, porque o Espírito Santo é quem conduz. Onde existir o homem, vai existir a falha, vai existir o erro. Por quê? Porque se eu sou um homem dentro da igreja e tenho funções eclesiásticas e não sou dado à mortificação diária, a uma busca sincera e profunda de Deus, mas ajo como um infiltrado, talvez de algumas ideologias, o que é que eu vou fazer? Eu vou tentar destruir aquilo ali. Então, o mal entra também na igreja. Por homens que se infiltram, ou por homens que, de fato, não vivem uma experiência verdadeira de Jesus, estão ali fingindo e mentindo. E aí começa a dar um descrédito grande às ações do cristianismo. E aí os padres vão perdendo o seu brilho, a sua importância. Por quê? Porque meia dúzia cometeram tantos problemas e aí todos nós pagamos. Mas nós vamos jogar no lixo uma história de um continente americano construído com o sangue e com o suor e com a vida de tantos missionários? Não podemos, por conta de 10, 20, 30, 100, 200, 1000 que erraram. Onde houver o homem, haverá o erro. O homem erra quando ele deixa de olhar para aquilo que ele se comprometeu. O senhor erra, eu erro. Se eu me comprometi com Jesus, se eu me preparei para, de fato, sou retirada do meio do povo, colocado num ambiente para ser preparado, passo por um tempo ali em preparação, 6 anos, 7 anos, 8 anos, 9 anos, 10 anos, depende da instituição que você estiver, e aí depois eu sou recolocado de novo no meio do povo para ajudar a esse povo a se encontrar com o Cristo. Essa é a função minha de um padre, salvar almas. Não existe outra função a não ser essa. Eu não sou assistente social, eu não sou político de cargo eletivo, não. A minha função, a função dos padres, é cuidar da salvação das almas. É mostrar para você o caminho do Senhor, da vida, que é Jesus.
Mas eu primeiro tenho que mostrar com a minha vida. Se eu não for um homem coerente, se eu não for um homem que dá testemunho, aí eu não vou ajudar você a se encontrar com Jesus. Aí eu vou fazer com que você até se afaste. Uhum. Então eu preciso... E como é que eu tenho que ser... Como é que eu faço para ser coerente? Como é que eu faço para não vacilar? Como é que eu faço para não errar? Por isso que o sacerdote é uma pessoa que precisa todos os dias, mais do que o cristão comum da igreja, policiar-se, trabalhar-se, viver uma vida profunda de oração, praticar a ascese cristã, mortificar a si mesmo, pensamentos, desejos, tudo isso. Por quê? Porque eu preciso ser para o outro referência. E se eu não for, o outro não segue a Cristo. Eu escandalizo. Se eu assumir o posicionamento de sacerdote, se eu me preparei para isso todos os sacerdotes são assim. E os pastores evangélicos também. Sim, sim. Toda referência então, religiosa. Exato. Nós temos que ser coerentes com o sacerdote, Deus, né? com o sacerdócio que nós representamos e vivemos e somos. Né? Senão nós não juntamos, nós espalhamos. E não é essa a finalidade do cristianismo. Por isso o Mecla quer fazer isso. Ó, vamos voltar às origens? Vamos rever a nossa fé? Vamos ser irmãos sem as barreiras da religião, dos dogmas, dos distanciamentos? Uhum. Vamos olhar para o Cristo? Se você tem preconceito comigo porque sou católico ortodoxo, e aí você me critica, e aí você joga pedra nesse padre, e aí você desmerece esse padre. Não, você não é romano, você é ortodoxo. Não, você não é da Batista, você é ortodoxo. Que cristianismo é esse? Hoje tem briga de Aonde bandeira, né? nós vamos chegar assim? Me responda. Vamos chegar aonde? A nossa casa cristã vai estar dividida, bagunçada, e aqueles que querem, de fato, desconstruir todo o legado trazido aqui pelas nossas duas pátrias mães, Espanha e Portugal, ameaçado. Ameaçado porque nós, que devíamos nos comportar como os guardiões desse legado, estamos nos comportando como inimigos entre nós, porque eu não sigo a sua placa de igreja, porque eu não sigo o seu pensamento, né, de pastor. Do meu ponto de vista, isso aí não ajuda, não agrega. No tempo de hoje, século XXI, isso já deveria ser um assunto que não deveria se tocar mais. Você quer ser da Assembleia de Deus? Fique aí na Assembleia de Deus. Exato. Mas seja verdadeiro aí. Seja fiel aí. Siga o Cristo de verdade aí. Você quer ser membro da Igreja Ortodoxa, Círio Malankara, da qual eu sou? Então, seja. Mas assuma isso de verdade. Viva isso de verdade. E aí, se você não conhece a Círio Malankara, ortodoxa, e eu não conheço as práticas da Assembleia, não nos ataquemos, porque somos cristãos. Mas nos aproximemos um do outro para que você me conheça e eu lhe conheça. Aí sim, quebra-se os preconceitos, você passa a conhecer a minha maneira de praticar o cristianismo, a minha maneira de viver a minha fé no Cristo, e eu conhecer a sua. E aí a gente vai se respeitar. Aí a gente vai entrar num diálogo. Aí a gente vai buscar a unidade. O diálogo é a unidade. Precisa andar junto. Se não houver diálogo, não vai haver unidade. Porque eu não vou me entender. Então, a primeira coisa, vamos parar com preconceitos. Vamos tentar descobrir quem é o outro. Esse é o princípio do qual nós criamos esse canal aqui. Exatamente para tratar disso, para conhecer o outro. Eu falei, o que eu falei? Eu vou trazer até pessoas das quais eu não gosto aqui. Porque eu quero saber da boca dela o que ela pensa, o que ela acredita, o que ela acha de tudo. Exato. Isso que nós falamos. Como que eu vou conhecer o outro se eu não der espaço, abertura para que ele fale sobre isso? Isso é liberdade. Liberdade. Isso é liberdade. Aí, liberdade de pensamento. Sentido lato. De opinião. De opinião. Né? Então, nós vivemos num século difícil para os cristãos, porque nós somos perseguidos no mundo, né? Nós somos perseguidos em todos os lugares do planeta. E hoje tem uma perseguição... Mas a mídia não fala. Não. Tem uma perseguição hoje diferente aí, né? Porque estão querendo... A Europa já tem sofrido um pouco mais, né? Tem. O Oriente pior ainda, né? O Oriente é literal, a perseguição é literal. Corta a cabeça, fuzila padres dentro de igreja,
né? O senhor, Isso, o senhor já teve fanatismo. uma experiência negativa nesse sentido? Não, eu tive amigos, conhecidos, amigos de amigos, Sim. próximos, que quando viram a cena, meu Deus, aquele padre ali é amigo do meu amigo. Né? Isso me marcou, eu lembro das imagens, eu não sei se foi em 2007 ou 2005, na Síria, 3 sacerdotes jovens, 20 e poucos anos, celebrando missa, grupos fanáticos, Radicais. fanáticos, que não quer dialogar, entende? A importância do diálogo, não quer conhecer o outro, Não quer impor a sua maneira de acreditar a você. E aí, se você não aceita, eu te mato. Que é isso? Que Deus é esse? Se Deus é amor. Né? E aí entra lá mantém as pessoas presas dentro desta capela e fizeram o quê? Fuzilaram todos dentro. Padres e fiéis. Né? E vocês acompanharam tudo isso aí depois daquela guerra na Síria, as perseguições todas. Né? O Estado Islâmico e tudo isso. Morreram por acreditar em Cristo. Sim. Se você provocavam, né? Se você declarasse a sua crença em Jesus, né, e Yeshua, você era morto. Que Deus é esse que você está querendo impor a mim, que me mata, que tira a minha vida, que é um dom sagrado, é um bem precioso, que Deus dá a cada pessoa? Esta marca aqui do polegar, gente, como é o nome disso? Eu me lembro. Digital. A digital. Uhum. A minha digital jamais haverá outro igual. Jamais. Você é o único. Eu sou único. Nunca haverá outro Padre Kelmo na face do planeta da Terra, lugar nenhum. Olha a perfeição de Deus. Então, ele me deu o dom da vida para eu administrar esse dom. Mas aí a igreja, a religião que é isso? É reaproximar o homem de Deus, é religar a nós ao sagrado, a sair da temporalidade dessa vida apenas material, para nos apontar um caminho maior, mais profundo, que é a eternidade, que todos nós vamos morrer. Não sabemos o dia nem a hora, mas todos nós vamos passar pela irmã morte, como dizia São Francisco. Uhum. E esta irmã morte, que todos nós temos medo dela, mas é só através da passagem pela irmã morte é que nós vamos sair da temporalidade e entrar na eternidade. Nenhum mortal pode entrar na eternidade desta forma como nós somos. Esse corpo precisa morrer. E São Paulo dizia, o espírito, a alma, o corpo é o cárcere da alma. Né? Então eu preciso morrer para libertar a minha alma, que volta para o meu Criador, volta para Deus. De Deus eu venho, Ele me traz, né, num ato de amor de um homem e uma mulher, porque Deus abençoa o sexo, a relação sexual, da forma justa, honesta, bonita, bela, onde eu não faço de você objeto sexual, onde eu não faço do meu corpo um objeto descartável, mas eu respeito o corpo que tem, que é templo do Espírito Santo, é templo de Deus. Por que templo? Porque eu fui batizado. Todos nós somos cristãos. A maioria do povo brasileiro é cristão. Uhum. Então, todos somos templos do Espírito Santo. E por que a gente não... Primeiro, procura saber o que é isso, ser templo do Espírito Santo, para valorizar. Você não vai amar uma coisa que você não conhece. Então é preciso, por isso que eu digo, vamos voltar às origens. Vamos rever as coisas, para a gente poder dar passos para frente. Se a gente não conhece a nossa história, como ela foi, como é que eu vou entender o que eu vivo agora e preparar uma manhã melhor? Eu preciso rever tudo isso. Então, nós cristãos temos... É culpa nossa, muita coisa na sociedade hoje, por causa do relaxamento nosso, não é? Mas nós podemos reverter isso, se nós voltarmos para as nossas origens. Eu acho que está ficando cada vez mais complicado por conta da geração, pensamentos, opinião, exigências também de certas coisas hoje, que as pessoas hoje brigam para impor na sociedade. Tudo que é imposto não é bom. Tira a liberdade do outro, de pensar e de agir. Exato. Já começa aí, está errado. Não pode impor. Eu não posso impor o cristianismo a ninguém. Deus não me impõe. Não me deixa livre. Por que eu tenho que impor? Então, hoje temos outras questões. Eu tenho que fazer com que o outro desperte
para o cristianismo e não impor outro cristianismo. E como é que eu faço o outro despertar para o cristianismo? Livre-arbítrio é a máxima do Vivendo, universo. você falou tudo, vivendo. Sendo exemplo, né? Sendo exemplo. E aí não venho cobrar só do padre, não. É o padre que tem que ser. Ele tem que ser, mas não cobrem só do padre para dizer que você não tem responsabilidade com a sua fé. Todo fiel, todo cristão tem responsabilidade com a fé que professa. E não é para barganhar a fé. Para ir pagar o dízimo ou ir ajudar o padre e achar que está tudo bem e não preciso mais fazer nada. Esse cristianismo é muito fácil. Eu estou comprando Deus? Eu estou pagando a eternidade sem querer me esforçar? Isso é malandragem. Malandragem religiosa. Querer pagar para ter o céu? Não. Se esforce. E qual é o esforço? Renuncie à sua avareza, renuncie à sua luxúria, renuncie a todos os vícios. Faça um trabalho consigo mesmo. Porque o cristianismo, a proposta não é que nós sejamos também como Cristo? Uma vida cristocêntrica, ser como Ele? Sejamos como Cristo? Essa é a proposta? Que nós nos amemos? E por que a gente não quer? A gente quer tudo do nosso jeitinho, da nossa maneira. É um cristianismo ao meu modo. Não, não tem que ser assim. Nós temos que ser exigentes conosco mesmo, disciplinados. Né? Não é fanático, não é isso. É apenas sincero, verdadeiro, justo, honesto. Honesto. E há tempo para tudo, né? Isso. Mas para o mundo tem Desculpa que eu falo mesmo. Viu? Não. O espaço é para falar mesmo? Só falar, aí a voz é sua. Padre, eu queria trazer um pouquinho mais para, não tão o presente que nós estamos falando aqui, eu vou trazer aqui para 1990. Será que eu vou lembrar? Quem sabe? Eu acredito que sim. Foi criado, conforme palavras do próprio Lula, em parceria com Fidel Castro, uma organização política. E participaram todos os governantes esquerdistas do continente, sendo que existem centenas de partidos legais e várias organizações criminosas ligadas ao narcotráfico. A indústria do sequestro, envolvido numa articulação estratégica comum e na busca de vantagens. Isso nós estamos falando do Foro de São Paulo. O que o senhor tem a dizer? O que eu tenho a dizer? Eu não tenho nada a dizer. Eu tenho a convidar as pessoas a enxergarem os frutos do Foro de São Paulo. Olhem, que ano foi? 90? 1990. Um grupo de ditos políticos se juntam para formar uma organização, um grupinho, para ditar as regras, criar uma agenda, ditar as regras do que nós vamos fazer na América Latina. Fizeram o quê? Destruíram a Venezuela? Destruíram Cuba? Escravizaram o povo há 60 anos? 2 governantes lá na Venezuela, Chávez e Maduro, massacraram a população, enganaram o povo, disseram que iam fazer e acontecer, que nós seremos um paraíso, conversa fiada, e hoje nós vemos os frutos hoje nós estamos colhendo e vendo os frutos do socialismo. A Argentina está aí, nos mesmos rumos da Venezuela. O Chile, que estava num caminho tão reto, tão bom, uma nação que já estava sendo modelo até para as demais, na educação e tantas coisas, voltou, regrediu. Era um dos melhores índices de DH da América Latina. Exato, eu até queria morar lá. Olha o que acontece com o Chile agora, voltando para uma implosão, vão se implodir. Né? Aí você olha para Nicarágua, a mesma coisa, olha agora para o Peru, não sei onde é que vai chegar o Peru. Então, é preocupante, porque parece que essa agenda, eles ainda estão tentando forçar isso ser ressuscitado e contaminar a América Latina. Quais são os frutos, então, dessa organização, desses ditos políticos? Destruição. Eu costumo dizer que aonde esse grupo põe a mão, eles destroem. Parece que apodrecem tudo. Eu vi com os meus olhos. Eu não estou inventando. Eu não li. Eu vi com os meus olhos. Eu fui lá ver o povo da Venezuela. Eu não estive dentro da Venezuela, mas eu estive num território nosso, ali na fronteira, com mais de 3.000 venezuelanos em volta de mim, que eu fiquei maluco quando eu cheguei ali, em 2017, no início desse êxodo que eles estavam vindo para cá. Né?
E eu fiquei assim, meu Deus, o que é isso? Como é que um único ser humano, um presidente de um país, que deveria amar o seu povo, zelar pelo seu povo, querer o bem da sua nação, fazer um plano de governo para daqui 100 anos, projetos de Venezuela para 100 anos, projetos de Brasil para 200 anos. Como é que um único ser humano, apenas talvez por uma sede de poder, um egocentrismo terrível, faz com que as pessoas sejam obrigadas a sair do seu país, deixar sua história, deixar sua vida para trás, deixar sua família, deixar os seus sonhos. Caramba! Deixar os seus sonhos. Ser tudo abandonado, jogado no lixo, porque um grupo de políticos acha que pode controlar a vida dos outros. Bacana. Que ideologia é essa? Olha o que nós falamos agora do cristianismo. Olha o que é que Jesus propõe. Amor, partilha, fraternidade. Leiam os Atos dos Apóstolos 2, 42, 47. Amor, partilha, fraternidade, união, colocar tudo em comum, enxergar você como um igual, como um ser humano, como eu. Olha o que é que essas ideologias estão fazendo na América Latina. Vendo o outro apenas como um meio para eu atingir um fim, o poder. Exato. Eles falam tanto de minoria e esquecem que a menor minoria que existe é o indivíduo. E querem tirar do indivíduo a decisão. Pregam a igualdade onde não existe igualdade. Pois é. Então, essas ideologias, elas são uma fraude. Elas são uma fraude. O cristianismo, sim, ajudou a construir a América. O cristianismo, sim, tem provas reais. Vocês encontram essas provas. A cidade de São Paulo é uma prova disso. Caramba, vai lá no centro da cidade de São Paulo, aqui em São Paulo. Está lá o pátio do colégio. Está uma estátua enorme de Padre José de Anchieta, São José de Anchieta, na Praça da Sé. Quem foi José de Anchieta? Eu garanto que muita gente passa por ali, olha aquela estátua, olha que não sabe quem é. Não tem a mínima ideia. Quem foi Anchieta? O apóstolo do Brasil. Um jovem que saiu lá das Ilhas Canárias e que veio com 19 anos para cá e aqui ficou até morrer. Olha o que o Espírito Santo faz com quem se abre com ele. Século XVI, sai esse homem de lá para cá para ajudar a evangelizar, lançar semente. São Francisco antes dele, 1200 e pouco. Irmã Dulce agora, século XX. Muitos de nós conheceram a Irmã Dulce. Né? Então, é a ação atemporal do Espírito Santo no coração de quem se abre, de quem se deixa conduzir, de quem se deixa, Senhor, eis-me aqui. Como Nossa Senhora, que hoje é dia dela. Né? Maria é uma só, com vários títulos. Não vamos fazer confusão. É uma só. A mãe de Deus. Porque Jesus é Deus. Deus Filho. Então é a mãe de Deus. Uma só. Maria disse o quê? Sim. Eis-me aqui, Senhor. Faça-se em mim a sua vontade. Faça-se em mim a sua vontade. Não é que eu vou fazer a minha vontade. Eu deixo de fazer e de viver a minha para fazer a sua. Porque fazendo a sua eu me realizo. Porque você é maior do que eu. Você é Deus, você me preenche. Eu vim de você e volto para você. Então, essa conexão entre a criatura e o Criador, entre o Filho e o Pai, que nós devemos experimentar todo dia. E nós seremos libertos de tudo, até de nós mesmos. Porque nós precisamos de liberdade, mas de nos libertarmos de nós mesmos, dos nossos egoísmos, das nossas avarezas, de toda essa parafernália pecaminosa que cria escamas nos nossos olhos e que nos impede de enxergar o outro como ser humano. Nos impede de ver que Jesus está no outro, porque ele é imagem e semelhança. A gente vê xenofobia. Por que xenofobia? Eu fico me perguntando, meu Deus, por que xenofobia? Os venezuelanos são seres humanos. Primeiro, são seres humanos. Eles não têm culpa. Eles não têm culpa do que está acontecendo lá na Venezuela. Aliás, eles são um exemplo para nós ter conhecimento. Exatamente. Para não passar pelo mesmo. Exatamente. Então, a gente tem que aprender com o sofrimento do próximo para não viver o mesmo. Isso. Aí por quê? Dizer, né? Por que essa xenofobia? Se nós todos somos cristãos, o continente não é cristão? O Chile faz parte do continente, as pessoas ali não são cristãs. Por que o venezuelano, que precisa agora do amparo do seu território? Poxa, eu estou chegando aqui porque eu quero?
Eu deixei a minha história, a minha vida, o meu passado para trás, os meus sonhos lá, porque eu quis. Salvar o seu bem. Você acha que eu caminhei? Vida, né? Você acha que eu saí caminhando da Venezuela 3 dias a pé ou 10 dias a pé, como eu conheço histórias de venezuelanos que eu conheço de perto, que fez isso? Temos porque eu quis? Também, veio pra cá. Não, porque eu fui imposto. Foi imposto a mim. Porque tem uma ideologia lá que é mentirosa, é falida, que destrói, que mata, que aonde chega, apodrece tudo. E muitos querem instalar isso aqui. Aí esse grupo sai de lá da Venezuela, vem para o Chile, de um certo momento os chilenos começam, não, sai daqui. Começa a queimar venezuelano, bater em venezuelano, sai daqui, sai daqui, sai daqui. Por que isso? Aonde está o amor aí? Aonde está a misericórdia? Aonde está o compadecer-se com o outro? A complacência? Onde estão valores e virtudes que deveriam ser praticados? É isso que eu falo. Ser cristão não é fácil, porque é nessas horas que eu preciso exercer o cristianismo. Eu preciso, aí agora, exercer, acolher. Jesus não disse? É na hora que dói, é na hora que machuca. Jesus não falou lá em Mateus? Eu tive fome, você me deu de comer. Eu tive sede, você me deu de beber. Eu era estrangeiro e você me recebeu em sua casa. Todas as vezes que vocês fizerem uma dessas coisas a um dos pequeninos, é a mim. É a mim que você está fazendo. Então é Jesus que chega, o estrangeiro, o imigrante que bate na minha porta, é o Jesus que está ali agora, precisando de meu amparo. O outro é a imagem dele. Por que eu vou excluir? Por que eu vou maltratar? Por que eu vou matar até? As pessoas parecem que têm uma visão que eles são culpados da situação lá do outro lado. Até porque é uma via de mão dupla. Primeiro, para começar, que as regiões territoriais é só uma linha imaginária, né? Só uma linha imaginária. Ela não existe. Exato. Para começar, tá aí, né? Então, a nossa fé, pegando o raciocínio dele, a nossa fé também não deve ter barreiras. Ela deve quebrar as barreiras, ultrapassar as barreiras. Eu, para amar, eu não preciso de fronteiras, eu tenho que destruir as fronteiras. E quais são as fronteiras? O preconceito religioso. Você da Assembleia, não quero nem saber. Você da Romana, não quero nem saber. Você não é de nenhuma, pior ainda. Respeitar. Cadê o amor? Que o amor tem que estar acima de tudo isso. O amor deve estar acima de tudo isso. E como é que deve estar? Leiam lá aquele homem que foi apedrejado, estava no meio do caminho, passou o samaritano, colocou aquele, nem conhecia, não sabia quem era, foi lá, colocou numa pensão, pagou, cuidou, deixou mais dias pago. Isso é o ato concreto de amor de alguém que não vai lhe dar nada em troca, de alguém que você nem conhece, nunca viu, e você amou concretamente. Então nós precisamos aprender a amar verdadeiramente, e não banalizar a palavra amor, dizendo, eu te amo, tudo é amor, amor, amor. E todas as igrejas pregam o amor, né? E na prática? Na prática, então, exatamente. Eu sabia a prática. E o caminho é um só, Jesus Cristo. O caminho é o mesmo, sempre está repetindo o nome de Jesus. O Meca pensa em combater essa organização dessa forma que o senhor está me falando. Desta forma. Unindo o cristianismo. Todas as bandeiras de uma forma ecumênica. Eu não gosto dessa palavra ecumênica. Eu não gosto dessa palavra ecumênica. Qual palavra que o senhor... Não, basta apenas essa outra, o diálogo e a unidade. O diálogo que me aproxima, porque eu quebro as barreiras do preconceito, e depois das barreiras do preconceito quebradas pelo diálogo que me aproxima a você, aí se gera o quê? Uma aproximação, uma maior intimidade, e aí eu vou me aproximando mais do outro, até que aconteça essa unidade. Mas essa unidade não significa que você vai perder a sua identidade de evangélico, e eu vou lhe dar a minha identidade de ortodoxo. Não. Isso seria trocar as coisas, não. Né? É você permanecer na sua denominação e eu na minha, dialogando e nos unindo aquilo que nós temos de igual, aquilo que nós temos de comum. A fé, Jesus, acreditar em Jesus. Eu tenho os dogmas que você não tem, eu tenho os sacramentos que você não tem, isso é fato. Mas eu não, neste momento, eu não devo começar a polemizar em cima disso, mas eu devo buscar o outro para perto, para a gente entender como nós devemos salvar juntos o legado disputa, que nós temos, que é Jesus. Não precisa gerar disputa, né? Que eu sou melhor, que eu outro é melhor.
Mas a proposta é essa. Como nós dois juntos podemos trabalhar a defesa do legado do Cristo? Você fica na sua identidade e eu na minha, mas eu dialogo com você. Eu não sou preconceituoso com você, nem você comigo, mas eu procuro visitar a sua casa. Eu procuro conhecer você. A sua casa é a sua religião. Eu procuro conhecer você. Eu procuro entender quem você é, como você pratica a sua fé. E você procura também entender a mim. Porque, no fundo, nós estamos dizendo para a sociedade que nós somos cristãos, mas nós não nos entendemos, nós nos criticamos ao ponto de nem falar com você, porque você pertence a um outro grupo religioso que também se diz cristão. E nenhuma manda praticar o mal, né? Nenhuma manda praticar o mal. Sempre o amor e o bem, né? E por que não se aproximam preconceitos? É juízo de valor que fazem. Né? Então nós temos que acabar com isso. Devemos. Se não acabarmos com isso, isso não funciona. Perfeito. E você acha que a política hoje impacta muito nesses quesitos? Tudo é política. Processo. Eu e você estamos fazendo política aqui? Aliás, religião e política combinam, na sua visão? Sim. Sim. Devem. Tudo é religião e política. Religião e política. Desde a história que nós conhecemos, religião e política. Religião. Não dá para separar. Essa ideia de não se discute religião e política. Se discute sim. Vamos acabar com essa mentira. Se discute sim. Eu estou fazendo com você aqui política. E eu sou religioso. Eu estou fazendo a boa política. Eu não estou fazendo politicagem. Eu não estou fazendo... não estou usando da política para atos, seja lá quais forem. Eu preciso fazer da política aquilo que ela é chamada a fazer e a ser. É a arte de se amar e de se servir. Por meio da política, essa política que nós conhecemos aí, dos governos, nós podemos praticar atos de grandes serviços às populações, às sociedades. Mas o servidor público, como já diz, né, é para servir ao público. O político também, a política é para isso, é uma arte de você servir ao outro. Mas parece que inverteu-se, virou a arte de serviço do outro. É outra prática também que não... Virou a arte de serviço do outro, que aí você escraviza o outro e manipula com as migalhas que caem do seu banquete, e o outro fica pensando que está bem, né? Na verdade está sendo usado e manipulado, para manter aquele outro no poder, para manter aquele outro no status, e ele fica com o melhor, e você fica com a migalha. E hoje temos várias pessoas líderes da igreja aí, cristãos, que são políticos hoje aí em cadeiras ou um cargo político, e parece que esqueceram a essência do amor, de ajudar o próximo da maneira própria. Esqueceram, certo, né? Esqueceram a primeira obra. Esqueceram a obra, né? Porque assim, tem o poder, mas não tá tendo a postura. Você falou bem, a postura. Que se deveria ter como cristão, realmente. Qualquer cristão, ele é cristão em qualquer lugar. Qualquer lugar. Ele não é só cristão dentro da igreja. Eu queria... Então, pessoas parecem que estão esquecendo, né? Elas visam um poder político, e depois que alcançam, parece que... Usa a igreja como escada. Exato. Para resumir. E fazem só aquele curralzinho, assim, aqueles pessoalzinhos assim, que eles acham que está ajudando aquele montinho de pessoas e esquecem o resto da ovelha. E sabe qual é o pior? É que esses políticos e cristãos que estão na política assim atuando sabem que estão fazendo isso mesmo e errado, e sabem que está errado, e continuam fazendo. Só que aos olhos de Deus nada fica oculto, Isso né? é o pior. Isso é que é o pior. Esse, né? Fazem consciente. Eu queria ainda explorar mais um pouquinho para que não caia a live, o teu. Isso aqui foi dito pela Folha de São Paulo em 2003, tá? O líder revolucionário colombiano Raul Reis, da FARC, afirma que conheceu Lula em uma reunião do Fórum de São Paulo em São Salvador, e afirma ligações com as distintas forças políticas e movimentos sociais. E afirma que no Brasil a ligação é com o PT, que tem uma quantidade de forças como o Sem Terra, o Sem Teto, estudantes, sindicalistas, sacerdotes, historiadores e jornalistas. Então, padre, eu queria até entrar numa parte delicada. De conhecimento público,
essa perseguição religiosa que vem desde essas épocas até hoje, tá, contra os cristãos. E, pessoalmente, poderia nos relatar o ocorrido com a sua pessoa na Bahia e o ataque ocorrido em sua capela na Ilha de Maré? Você ficou sabendo disso? Ah, padre, a gente dá umas boas olhadas por aí. Isso são águas As informações chegam, né? São águas passadas, isso já, eu acho que já há mais de um ano. Belo dia, nós temos onde eu estou, a ilha de Maré, bastante simples, necessita muito de ações públicas ali, do poder público, olhar para aquele povo, para melhorar a infraestrutura e a vida das pessoas, com a educação principalmente, né? Com o trabalho. Nós estamos lá no século XIX, mas eu gosto daquele lugar, mas precisa de um cuidado, manter tudo aquilo lá, mas com aquilo que o povo precisa para o tempo de hoje, né? E aquela beleza tem que ser preservada. E ali, o que fizeram? Eu cheguei, foi logo no início, estou 2 anos ali, primeiro ano que eu estava. Então, nós fomos observando assim os ambientes, encontramos um lugar que tinha muitos bambus e que tinha um espaço vazio no meio. Os bambus faziam um teto natural e nós pensamos assim, poxa, isso aqui daria uma bela capelinha de bambu natural, sem paredes, uma capela sem paredes, mas onde eu celebrando missa, ou as pessoas usando isso aqui para rezar o texto, para ler a Bíblia, para meditar, para quando até quiserem fazer retiros espirituais, né? Contemplar o mar, que fica em frente ao mar, e ainda nesse lugar, assim, com árvores. E aí, começamos a juntar o quê? Tudo muito simples. Eu comecei com algumas pessoas procurar, dentro do manguezal, pedaços de madeira, para reutilizar isso, até para educar, para tirar a sujeira do mangue, e utilizar isso, mostrar para eles que a gente pode reutilizar as coisas, né? E aí nós fizemos banquinhos de madeira, fizemos um altar de madeira, uma cruz enorme de madeira, com todo reutilizado. Belo dia, eu estava viajando, e alguns venezuelanos que estavam lá, que moravam, uma turma que estava lá comigo antes desta, me mandam um vídeo desesperado. Padre, aconteceu aqui um negócio, nós chegamos aqui, está tudo destruído. Quebraram tudo. E como assim? Quem foi? Ninguém sabe. Ninguém viu. E aí, todo aquele espaço que foi preparado, sacralizado, que a gente celebrava a missa, né, o culto ali ao sagrado, foi desrespeitado, foi destruído tudo. Né? Então, não tinha paredes, mas era uma capela. Ali eu celebrava a Santa Missa. Né? Então, o espaço era destinado ao sagrado. Né? Então, como as pessoas perderam a noção das coisas, ou não estudam, ou se afastaram da igreja, ou deixaram de ouvir justamente isso, aí não dão mais valor, porque não sabem o valor que tem, porque não conhece, não leu, não entende, não vive mais aquilo. Ou ouve mais outras vozes. Então, quebraram tudo. E aí eu fiquei assim, meio... E agora? Então eu comentei com os amigos, né? Eu digo, olha o que aconteceu aqui, mandei o vídeo, mandei só o que fizeram aqui na minha capela. Aí mandei para um, mandei para outro, e aí virou uma polêmica. E aí todo mundo ficou sabendo, e aí ficou por isso mesmo. Né? Não sabemos quem foi, até hoje, né? Mas nós refizemos. Né? Eu ainda não terminei, mas já está quase pronta, e vamos continuar ali, resilientes, né? Porque nós sabemos qual é a nossa tarefa. Nós estamos ali para cuidar do povo, nós estamos ali para ajudar as pessoas, nós estamos ali para ajudar a melhorar, dar mais qualidade de vida àquele lugar. Nós estamos ali para tentar chamar a atenção do poder público local e dizer, olha, existem pessoas aqui, tem ser humano aqui, né? Nós precisamos aqui de um atracadouro, nós precisamos de um cais, as casas estão sendo inundadas pela maré, precisa colocar uma parede de pedra aqui, as pessoas descem com compras de mercado, doente, transportado de cadeira de roda dentro da água, até chegar onde o barco está, às vezes 1 quilômetro. Isso é desumano. Se uma pessoa daquela escorrega, cai numa pedra, agrava-se o problema. Tem conhecimento, mas eles fecham os olhos, né? Essa é a verdade, né? E aí está o papel da igreja, como todos os séculos foi. Né? Se eu, padre,
consigo fazer aquilo ali com a estrutura que a igreja possa me dar, eu construo. Né? Mas se eu não tenho esse dinheiro, esse recurso, eu tenho que chamar aquele que tem o dinheiro, o poder público, que é a obrigação dele também, de cuidar das pessoas. Ir lá, visitar, como fui. Ainda não consegui, mas talvez eu consiga. Né? Já fui 4 vezes bater nas portas desses homens, né? Porque o povo está ali precisando. E alguém um dia vai ouvir, alguém um dia vai enxergar. E eu espero que esse dia chegue logo. Período eleitoral, nunca apareceu ninguém lá? Ou até mesmo um afastamento do poder público para abertura do mercado privado, até mesmo empresas que queiram investir na região, pode melhorar a infraestrutura. Cuidar dali, fazer uma doação, fazer um cais, fazer um atracadouro, né? Que às vezes não, a grande maioria das vezes, o que mais atrapalha todo o processo é o poder público. Ele é o grande problema de tudo. Tudo que gera lucro, ilegal ou legal, pertence ao poder público. Mas olha, queimar a capela, destruir a moral de um cristão, ou tentar denegrir um cristão, o padre, o pastor, isso faz parte da nossa caminhada. Sempre foi assim. Sempre foi assim, né? Sempre, a perseguição sempre perseguiram. Só que em alguns momentos da história, mais acirrada, outros mais branda, né? Outros, assim, uma perseguição velada, né? Outros, como lá no Irã, no Iraque, na Arábia Saudita, literal, né? Mata mesmo, queimam e acabou. Né? Mas ela sempre existiu. O cristianismo, ele começou assim, né? Com a matança de cristãos nos coliseus, nos circos, né? Os cristãos eram ali queimados vivos, eram entregues aos leões, e tudo isso aconteceu desde o início. A igreja foi construída com o sangue dos mártires, né? Quanto mais destruíam, matavam os cristãos, mais cristãos brotavam. E a igreja está aí como uma instituição de mais de 2.000 anos de história. Né? Por quê? Porque é o Espírito Santo que rege a igreja. Porque nós sabemos que dentro dessa história, quantos homens maus estavam dentro dela. Mas não conseguiram destruí-la. E não destruíram por quê? Porque não são os homens que a governam. É o Espírito Santo de Deus que mantém a igreja de pé. Porque nós somos falhos. Exatamente. Padre, de que forma que as pessoas comuns, eu digo, possam entrar em contato com a MECLA para que já consigamos fazer uma mobilização em tudo isso que o senhor nos falou aqui hoje? Procure as nossas redes sociais. Nós temos redes sociais que ali você vai ter o primeiro contato com pessoas que dirigem o movimento. Dá para apoio, né? Eu não me recordo, porque isso tem um secretário de comunicação que cuida, eu não sei lhe dizer agora. Mas sei que tem Instagram, Facebook, tudo isso que a gente usa hoje, né? E brevemente, o movimento é novo, recente, então brevemente nós estaremos chama-se site, não é? Essa é a capela? Não, isso aqui é a Capela das Neves. Lembra que eu falei que era uma capelinha de bambu sem paredes? Isso aí, mas deixa eu falar. Esta capela está na praia Nossa Senhora das Neves, na Ilha de Maré. Sim. Esta capela é a segunda capela mais antiga do Brasil. Essa capela é de 1500, se eu não estiver enganado, 68 ou 78. O governador-geral que mandou construir isso aqui. Então, e é uma capela que acho que a cada ano abre para as novenas da padroeira. Não tem uma ação pastoral aí. Certo. Mas é um valor histórico, claro, né, que precisa ser preservado, cuidado, valorizado. Ninguém pode chegar aí para querer queimar e destruir. Né? Isso aí é algo que marca a nossa colonização. Né? É aí que está. Quantos cristãos de 1.500, de 1.600 para cá rezaram aí? Né? Então, é a nossa memória. Se a gente apagar tudo isso, destruir tudo isso, os pontos concretos, visíveis, reais, palpáveis da nossa história, vai apagar as coisas. Então nós temos que preservar. Quem não conhece o seu passado corre risco de errar da mesma forma. Exato, temos que preservar. Aqui próximo mesmo nós tivemos aí também um episódio aí que... Foi, em Osasco. Pois Aqui do lado, aqui na igreja. Os remédios, foi? E quebraram lá as imagens, né? E descobriram quem foi aí os jovens aí, né? Então, difícil, né? É uma luta que já vem sempre já acompanhada pelo cristão, né? Mas está se acirrando um pouco mais, porque nós precisamos voltar às origens, não tem outra saída. Então.
e viver um cristianismo assim, onde o Cristo é o modelo, é a inspiração, é a referência, e não outros. Eu fico me perguntando, como é que um cristão, vamos falar daqueles que estão na política, administrando, política de cargos eletivos. Exato. Como é que esses que estão em cargos eletivos na política abrem a boca para dizer que são cristãos, que acreditam no Cristo, mas seguem orientações que não são cristãs? Por exemplo, se eu sou cristão, o meu modelo não é Jesus, a minha referência não é Jesus, os atos de Jesus precisam ser os meus também, os meus atos precisam ser também os deles, é uma coisa só, tem que ser. Né? Amar, servir, ajudar, perdoar, compreender. Isso é fácil? Não, mas eu preciso me exercitar para isso. Construir, não destruir, juntar, não espalhar. Aí, alguns governantes, em ideologias contrárias ao cristianismo, dizem-se cristãos, até se aproximam de religiosos, professam fé, levam presentinhos, e abrem a boca e dizem que são cristãos, mas a prática não é inspirada no Cristo, é inspirada em outros. Marx, Lenin, Stalin e tantas outras coisas. Então, é uma incoerência, uma incompatibilidade gigantesca. Cristianismo não comunga com comunismo, nem com socialismo. E querem sempre colocar Jesus como se fosse o maior socialista da Jesus história, nunca né? foi revolucionário nem socialista. Jesus amou, ensinou a amar. Não tinha nada. Apenas amou e ensinou a amar. A preocupação dele não era temporal. A preocupação dos socialistas e comunistas é temporal, é com esse tempo, com a matéria, com o humano. A preocupação de Jesus não é essa, a proposta não é essa. A proposta de Jesus é outra. É sobrenatural, é espiritual, é o outro mundo, é outra vida, é a vida eterna. Essas ideologias não querem saber nada disso. É o contrário. Querem destruir isso. Então nós temos que acordar. E tem avançado, né? Tem avançado muito, né? Então, hoje nós vemos aí as pessoas brigando por alguns direitos, que eles dizem que é direitos, né? Então, estamos tendo briga até na linguagem aí portuguesa aí, estão querendo impor. A neutra? Exatamente. Que já existe. Então, a neutralidade na língua portuguesa, ela já existe. Chamar... Não vou nem discutir isso, que é para rir. Né? É engraçado. Uma coisa que é muito engraçada é que eles sempre querem desconstruir o que já existe. Eles não criam nada novo. Não, eles não criam nada novo. Porque assim, se uma coisa é boa, se ela é vendável, eu vou lá e compro. Eu, como, né, a ideia é legal, eu vou lá e eu me sinto atraído por ela, então eu comprei aquela ideia. Mas não, eles querem desconstruir. Agora tá até personagem de quadrinho, né? Eu vi. Tá querendo ser desconstruído. Enfim. Estão desconstruindo a história que já existia. Já existe. E como é que a gente combate isso? Sabendo quem somos. Exato. Da onde eu vim, o que eu estou fazendo aqui, para onde eu vou. E como é que eu fico sabendo disso se eu sou cristão? Como é que eu fico sabendo da história do meu continente? Voltando ao passado, às origens. E essa é uma forma deles reescreverem a história. E você perder essa identidade. E isso apaga, né? Totalmente. Daqui uma geração, 2 gerações, mas o Superman era assim? Ele não era rosa? Nós temos que começar a buscar isso, esta unidade verdadeira para a gente combater o que quer destruir aquilo que é comum de todos nós cristãos. O Cristo, o legado do Cristo. Na América Latina. E hoje os pais têm que ser responsáveis por isso também. É um caminho, porque se os pais não educarem os filhos, não acompanharem e não ensinar para eles verdadeiros valores, já estão independente da formação do núcleo familiar. Escola não é arquivo de criança. Sim, mas isso é os pais. Problema sério. Educação é os pais. Entendeu? Nós podemos transferir a responsabilidade do pai, entendeu? Para o professor. Cara, educação e formação é dentro de casa. Então, acontece no primeiro núcleo familiar. Valores e virtudes é na família. Mas hoje estão transferindo para um telefone. A primeira relação social que existe do indivíduo é dentro do núcleo familiar, independente da formação que ele tenha. Estão transferindo, que nem hoje com criança. Deixar o pai em paz, ele dá um aparelho, brinca aí. Então, mas o que aconteceu? O Estado, ele virou o pai do indivíduo. Ou seja, não, o Estado é bonzinho, eu sou seu pai, eu vou abraçar todas as suas causas. Isso é ruim. Então, você não é responsável pelo absorvente que você tem que comprar para cuidar do seu próprio corpo. Né? Você não é responsável pelo ensino, porque o Estado, ele tem que te dar as condições necessárias para você aprender o beabá.
Eu enquanto indivíduo, então eu não tenho obrigação nenhuma. Eu me torno um indivíduo irresponsável. Exato. Daí eu me torno um anarquista, daí eu me torno uma série de coisas. Né? Exato. Então, É um caminho perigoso. Perigoso. O melhor caminho é o de Jesus. Sem fanatismo. O melhor caminho é o de Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Você vai morrer, eu vou morrer. Maduro vai morrer. Ninguém vai levar Chaves nada. já morreu. Chaves já morreu. Para onde ele foi? Não sei, não quero nem saber. E não levou nada porque não levou nada. Levou alguma coisa? Não. A gente desconfia, mas não vamos falar. Pois é. Então, por que eu tenho que querer ganhar o mundo inteiro e perder a minha própria alma, a salvação? Só aquele que não é cristão, porque acha que a vida é só essa. Mas o nosso continente é cristão. Temos que defender esse legado. E o que você acha do cristão Chico Mureta? É o famoso que o Quem cara... é Chico Mureta? Chico Mureta é o cara que fica em cima do muro e não se posiciona. Nem pra lá, nem pra cá. Jesus não quer isso. Ele Nem disse, quente, nem quente, nem frio. É. Você tem que ter opinião, personalidade. Ou é ou não é, né? Ou você é cristão, ou você não é cristão. Você segue o Cristo ou você segue o diabo. Exato. Ou Deus, ou céu ou inferno. O amor ou ódio. Mas não adianta se camuflar O também, bem ou né? o mal. Não, tem que ser verdadeiro. Cheio de camaleão aí. Fica assim, eu faço o bem, mas... E eu sei quem são os camaleões. Eu sei quem são os camaleões aí. Falta isso, o que você falou, gostei da palavra, falta postura. Postura. Eu sou cristão? Sou. Atitude. Eu não sou cristão? Não sou. Pronto, seja honesto com você e com os outros. Sim. Acabou. Exato. Só isso. Esse é o caminho, né? Então, E respeita a minha opinião. respeitar. É isso. Sou cristão? Sou. Não sou cristão? Não sou. Eu respeito a sua opinião. Não seja. Assuma as consequências do que você escolheu para a sua vida. Exato. E eu assumo também as minhas. Uhum. Respeitem. Vamos respeitar a liberdade do indivíduo. Em todos os Né? E aspectos, cada um né? assume. Em todos os É, aspectos. em todos os não só aspectos. religioso, né? Em todo, mas aqui porque eu sou religioso, estamos tocando nesse tema. Mas em todos os aspectos deve ser respeitada a liberdade do indivíduo. Porque o indivíduo é responsável pelos seus atos. Ele escolhe o que deve fazer e então ele assuma a responsabilidade Exato, disso. esse é o ponto-chave. Esse é o ponto-chave. Tá bom. Só isso. Este é o MECLA. Este é o pensamento do MECLA. Então tá alinhado. com Ajudem o MECLA, viu? Ajudem o MECLA, nós estamos precisando de ajuda mesmo de vocês, né? Vocês que nos escutam, procurem eles, que eles são nossos amigos aqui do MECLA, ele está na lista de fundadores que estava lá. Ajudem o MECLA, nós precisamos de todo tipo de ajuda, é bem-vinda, para começar a articular as coisas aqui. Mas a maior ajuda, seja cristão de verdade. Você já está sendo MECLA. Conte com as plataformas do Oeste 360, porque se vocês comungam da liberdade, a gente também está nessa. Sim. Aí, Papo O cristianismo é 360, abraça a causa. Deus, encerramos? Encerrando. Deus abençoe a todos vocês que nos escutam, a nós todos aqui, e que rezemos pelo nosso país, rezemos pela América Latina. Hoje, nesses dias de Nossa Senhora Aparecida, vamos procurar seguir as orientações daquele que nós acreditamos, Jesus. As suas orientações estão na Bíblia. Leia de verdade e não deixe apenas a letra ficar morta, mas viva, faça a letra ser vida com a sua vida. Dê testemunho. É só isso. Padre Kelmo, muito obrigado por suas palavras, seu conhecimento. De nada. A gente fica por aqui em mais uma edição do Papo 360, do podcast da Liberdade. Amanhã a gente tem uma entrevista com o Procurador de Justiça do Estado de São Paulo e a gente aguarda você às 21h. É isso aí. Boa noite. O senhor quer mandar um abraço aí para alguém aí? Um abraço. O pessoal que tá assistindo aí? Olha, eu não sei se o povo da Ilha de Maré está assistindo, mas Ilha de Maré, atenção! a minha querida Ilha de Maré, aqui o Rose, Dona Maria, todos vocês que nos ajudam ali no dia a dia. Que Deus abençoe vocês. E olha, muitos não são ortodoxos, porque essa igreja, a igreja ortodoxa não é conhecida, e esse pessoal, a maioria, evangélicos. Nós nos damos tão bem, Olha que bonito. nós vivemos com amor tão grande entre nós na ilha. E é isso que nós precisamos fazer. É isso, Jesus que tem que nos unir, né? E não as religiões para nos dividir, não é isso. Então que Deus abençoe a Ilha de Maré, Deus abençoe o povo de São Paulo, essa cidade que eu morei 20 e tantos anos aqui, que é a minha segunda cidade depois daquela que eu nasci, Salvador, né? Então que Deus abençoe todo mundo que aqui me ajudou, né? Meus professores do seminário, né? E os meus novos colaboradores e amigos aqui do MECLA, na cidade de São Paulo. Que Deus abençoe a todos.
Mais uma vez, agradeço a presença do presidente latino-americano do MECLA, Padre Kelmo, e até uma próxima oportunidade. Obrigado. Boa noite.